Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus, porque o leão rugiu no trono, céus e terra se estremecem. Ao som da sua voz, a terra se derrete como cera na presença do Senhor. Muito bom poder desfrutarmos desse tempo tão agradável, nesse último domingo de 2021. Já às portas de 2022, e o Senhor foi fiel para conosco, durante toda a nossa caminhada, até aqui podemos dizer, e um dia estaremos na eternidade, e de lá poderemos olhar para trás e dizer, até aqui o Senhor me ajudou, porque a fidelidade dele não tem fim, ela se mantém, a sua graça derramada sobre as nossas vidas, as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos, elas estão sobre as nossas vidas, e que a cada dia você possa manter esse fervor, essa chama acesa no seu coração, e que você possa caminhar mesmo com essa convicção de que o leão, o rei, o leão da tribo de Judá, é aquele que ruge para defender a você como filho, como filha do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui neste lugar, pelo privilégio de poder encerrarmos o ano aqui. Obrigado, querida. Encerrarmos os domingos do ano, celebrando ao Senhor, adorando a Ele com alegria, desfrutando desse tempo de comunhão maravilhoso, apesar da dor, do sofrimento, como o Rafael já falou no início, mas é na fornalha que o quarto homem que caminha conosco é revelado. É nesses momentos, no momento de dor, é no momento de angústia, onde o nosso coração dolorido sangra, mas os nossos olhos continuam postos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Hoje pela manhã, o leão rugiu chamando o nosso tio. Estava ali olhando a transmissão e sentindo falta, não faltava em uma transmissão, mas hoje já não está mais entre nós, mas está melhor do que nós, porque haverá um dia em que a trombeta soará, e segundo a palavra, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para nos encontrarmos com eles e com Cristo nos ares. Essa é a convicção do nosso coração. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós neste lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Quero agradecer mais uma vez os nossos amigos, o Ender, Gina, seus filhos, o Davi, a Stephanie, estão conosco. Amanhã estarão retornando para Rondônia, mas foi muito bom tê-los conosco. Ganhar no xadrez, perder no xadrez, termos o tempo de comunhão, bom demais. Que Deus os abençoe, que vocês possam levar deste lugar a bênção do Senhor. Os abençoamos, que vocês possam ir em paz, continuar sendo bênção ali naquele lugar. Um abração, pastor Cesário, um abração para toda a família lá, amamos vocês. Capítulo 24 de Mateus, vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite, celebrando ao Senhor
declarando, Senhor, a nossa dependência de Ti, declarando que sem Ti nós não somos nada. Obrigado pela Tua presença em nós, a Tua presença neste lugar. Obrigado pelo mover do Teu Espírito, falando, agindo, tratando o nosso coração. Muito obrigado, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite. Contempla, Senhor, cada vida neste lugar, e conforme o conhecimento que o Senhor tem dos nossos corações, das nossas necessidades, fala-nos para a glória e para o louvor do Teu nome, e que possamos, Senhor, sermos nós aqueles que perseveraremos até o fim, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queremos falar nessa noite sobre perseverando até o fim. Quero ainda mandar um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, como a Alessandra já falou, o Paulo, a Jaqueline, a Mônica, a Edith, vários irmãos que estão nos acompanhando aí. Muito obrigado por poder estar conosco nessa noite, adorando ao Senhor, celebrando, cultuando conosco. Que a presença dele seja real aí onde você está, como tem sido e como está sendo aqui neste lugar. Queridos, o capítulo 24 do livro de Mateus é um capítulo assombroso para muita gente, como a Alessandra, movida pelo Espírito Santo, já estava ministrando aqui há pouco. Fala daquele dia, do último dia. O Senhor vem alertando os seus discípulos, depois de ele olhar ali de cima do Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém, e ele diz: ó Jerusalém, ou Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os escolhidos do Senhor, quantas vezes eu quis trazer você para debaixo das minhas asas, quantas vezes eu quis reunir você, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de si, mas você não quis, por isso ele dizia para Jerusalém: de agora em diante você não me verá mais, até que você diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Depois de ele ter dado essa palavra a um povo que, apesar de estar recebendo do Senhor o dom da vida, a vida que se fez carne, como estivemos comemorando ontem, o nascimento de Cristo Jesus, aquele que encarnou, se humilhou, deixou a sua glória, desceu para assumir forma humana, e na forma humana foi humilhado até a morte de cruz para nos salvar. Ainda assim, ele olha para os seus, para aqueles por quem ele veio morrer, e eles rejeitavam a sua palavra, e eles rejeitavam o seu ensino, e o Senhor diz: quantas vezes eu quis trazer você para debaixo das minhas asas, mas você não quis. Então, depois de ele dar essa fala, a palavra do Senhor diz que os discípulos se reuniram a ele, aproximaram-se dele e começaram a falar com eles de coisas passageiras. Olha, você está vendo aqui esse templo, que coisa maravilhosa. E o Senhor diz: olha, isso que está impressionando vocês, as coisas do mundo, as coisas passageiras, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. E de repente Jesus começa a ensinar para eles, depois de ter sentado ou se assentado ali no Monte das Oliveiras. Os discípulos perguntam para ele: olha, Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que vai ser a sua vinda, a sua manifestação? E aí Jesus começa a dar alguns detalhes daquele dia, esse dia em que Alessandro estava falando. Ele começa a dar alguns detalhes, e o Espírito Santo, ministrando ao meu coração, veio trazendo um entendimento diferenciado a respeito desse texto, de tudo aquilo que eu já tinha ouvido, de tudo aquilo que eu já tinha ministrado. O Espírito Santo hoje veio trazendo ao meu coração algo diferenciado. Eu sempre entendi essa parte que nós lemos, que o amor de muitos esfriariam devido ao aumento da maldade
sempre no meu coração esteve o entendimento de que a maldade no mundo iria aumentar. A maldade, o pecado, a concupiscência ia aumentar. E por causa disso o amor de muitos esfriaria. E hoje, meditando nesse texto, mais uma vez, para ministrar aqui com os irmãos, o Senhor trouxe algo muito forte ao meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. O que nós precisamos entender é que na vida do cristão, o que tem influência, o que tem legalidade para poder alterar a nossa alma, para alterar a nossa eternidade inclusive, não são as coisas externas, não são as coisas de fora, mas são as coisas de dentro. O problema nas nossas vidas nunca são as pressões que sofremos do mundo externo, mas é o efeito que essas pressões têm sobre as nossas vidas, é a forma como nós reagimos a essas pressões que são impostas a nós. Então, lendo esse texto, os meus olhos se abriram para entender algo a partir desse versículo 9 aqui, lemos a partir do 10, mas Jesus vem dizendo: olha, vai chegar um tempo em que vai começar a acontecer coisas terríveis com vocês. Vai começar a acontecer coisas estranhas. Muitos de vocês vão ser entregues para serem perseguidos, condenados à morte. Então ele começa a falar de um tempo terrível que viria sobre as nossas vidas, sobre o nosso meio, sobre a igreja de Cristo Jesus. E ele diz: vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E nós percebemos que essas circunstâncias, muitas vezes de morte, de dor, de tristeza, de perseguição, elas afetam as nossas vidas. E Jesus já estava nos prevenindo a respeito disso. E ele diz: naquele tempo, ou seja, no tempo em que essas coisas começassem a bater a porta dos nossos corações, perseguições por causa de Cristo Jesus, morte, traições. Ele diz: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. É interessante, nós usamos muito a fala de escandalizados, e eu gosto da maneira como o Espírito Santo ministra ao meu coração, uma fala muitas vezes que a gente usa tanto, né? Fala: puxa vida, eu me escandalizei com aquele irmão, né? Eu me escandalizei com aquilo que o irmão fez, com aquilo que a irmã fez, com a postura do irmão, com a postura da irmã. E de repente o Espírito Santo tocou no meu coração para eu olhar direitinho o que significava escandalizados. A palavra aqui que é traduzida, ela diz: escandalizar é colocar um tropeço no caminho de alguém. Escandalizar. Então, escândalo é um tropeço que é colocado por alguém para obstruir, para derrubar, para levar ao chão a vida de outras pessoas. Ficar escandalizado, então, é cair em um determinado tropeço. É você ser atingido por uma armadilha, é você ser atingido por um tropeço. E aí algo começou a falar mais forte no meu coração, de quando eu entendi que o texto vinha dizendo: olha, naquele tempo muitos vão cair nessa armadilha, a armadilha das pressões que são colocadas sobre nós, de morte, de perseguição, de tudo aquilo que o Jesus vinha falando a respeito, que viria sobre nós como igreja, e que nós precisávamos estar atentos. Então ele diz: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então eu comecei a perceber que o problema estava exatamente em nós, numa tríade que começa aqui com o escandalizar.
em 3 fatores que começa, em primeiro lugar, com o escândalo, com a posição nossa de tropeçar naquilo que é posto à nossa frente. Quer seja a morte, quer seja a perseguição, quer seja a traição, quer seja o ódio, por causa de cairmos nessa armadilha, é que nós estaríamos assim agora sendo deturpados. É depois do escândalo, é depois de sermos escandalizados, é depois de cairmos nesse tropeço que ele diz: então vocês trairão, odiarão uns aos outros. E aí surgiriam aqueles que colocariam um pano quente para você se sentir bem da forma que você está, mesmo caído, mesmo odiando, mesmo traindo, mesmo trazendo tudo isso sobre as nossas vidas. Sempre Jesus diz: se aparecerá um falso profeta, alguém que vai conseguir enganar você, que vai conseguir colocar em você um entendimento para você se sentir bem, mesmo estando escandalizado, mesmo estando caído. E o texto vem dizendo: devido ao aumento da maldade. E aí foi onde o Espírito Santo veio trazer ao meu coração que essa maldade que estaria aumentando não era maldade lá do mundo, era maldade que foi causada por causa do escândalo que nos derrubou, ou que derrubaria a muitos, e por causa desse escândalo, o ódio, a traição, tudo aquilo que Jesus vinha falando aumentaria no nosso coração. Onde diz que a maldade aumentaria, não é a maldade externa, porque o Espírito Santo começou a mostrar que a maldade dos outros não faz o meu coração esfriar. Mas eu fui olhar ainda o que era que o texto maldade significava, qual era o texto, e o texto é anomia. Anomia, não precisa nem ser muito conhecedor, que vai saber que é uma ausência de lei, é uma transgressão à lei. Nomia fala de lei, né? Então, uma anomia. Então o texto vem dizendo que devido ao aumento da anomia, o amor de muitos esfriariam. E a anomia é a condição daquele que não cumpre a lei. Então o texto vem dizendo que por causa de uma condição do nosso coração, de decisão de não cumprirmos os propósitos de Deus, o nosso amor se esfriaria. Logo, nós vemos então a tríade. Primeiro ela começa escandalizando. Primeiro viria o escândalo. Escandalizados, o nosso coração começaria agora a reagir da forma do mundo, com ódio, com traição, com tantas outras coisas que é própria do império das trevas. E por falta de colocar o nosso coração no cumprimento daquilo que é a palavra de Deus, o amor dos nossos corações se esfriaria. Então veio algo muito forte no meu coração, dizendo: a desobediência é o fole que sopra, esfriando o nosso amor por Cristo. A decisão de viver uma vida desobedecendo, de anomia, uma vida onde nós permitimos que a maldade venha tomar conta, venha aumentar, venha crescer no nosso coração, isso faz com que o nosso amor se esfrie. Não é eu quem estou dizendo, a palavra do Senhor diz que devido ao aumento da anomia, que é traduzida aqui por maldade, mas que pode muito bem ser traduzido por desobediência, por falta de compromisso, por falta de praticar os princípios da palavra de Deus, isso faria com que o amor de muitos se esfriasse. Então nós vemos que vem dessa forma, traçando esse paralelo, a coisa vem se unindo. Jesus vem dizendo, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós estamos terminando um ano. Estamos terminando. Próximo domingo já é o ano que vem.
Pastor Márcio Valadão tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz: é como as coisas terminam que conta. Não adianta nós corrermos bem até a metade do caminho, não adianta nós corrermos bem um determinado trajeto. Não, Jesus vem dizendo: olha, naquele tempo, no final dos tempos, vocês vão perceber que vocês vão passar por sofrimentos terríveis, que vão testar vocês, que vão estar testando o coração de vocês, que vai testar a capacidade de vocês de colocar em prática os princípios da palavra de Deus. O inimigo vai reunir todas as suas forças para colocar tropeço na vida de vocês, para tentar escandalizar vocês, para tentar levar vocês por um caminho de pecado. Se vocês andarem por esse caminho, vocês vão passar a odiar as pessoas, vocês vão passar a trair as pessoas, vão se trair uns aos outros. E por aumentar a maldade no nosso coração, não é no mundo, não é a maldade do mundo que vai aumentar. O problema não é o aumento na maldade do mundo. O problema é quando eu permito que a maldade aumente no meu coração. É quando eu começo a achar normal as atitudes, as falas, as reações próprias do império das trevas. É quando nós olhamos para uma situação, como estava comentando com os irmãos aqui na quinta-feira, em cima de um devocional que a nossa irmã Fernandinha trouxe, né, Fernanda? Falando a respeito da fala de Tamar para Aminon, quando ela estava querendo estuprá-la, ambos filhos do rei Davi. E Tamar olha para o seu irmão e diz: não, meu irmão, não cometa uma loucura dessa, porque não se faz assim em Israel. Feche seus olhos. Desde a primeira vez que eu li isso, essa palavra ecoa no meu coração: não se faz assim em Israel. É nessa palavra que nós precisamos firmar as nossas balizas. E agora nós precisamos olhar para trás. Não há ano novo se nós continuarmos fazendo as coisas velhas. Não há ano novo se nós continuarmos com as mesmas práticas. Não haverá um ano novo para nós se nós continuarmos da mesma forma, permitindo que aquilo que está ao nosso redor, que as coisas que aconteceram a nós, em nós, ou através mesmo de nós, venham a servir de escândalo, a derrubar-nos do lugar para onde o Senhor nos chamou, do lugar para o qual o Senhor nos trouxe. Então nós precisamos olhar e perguntar: as minhas atitudes são atitudes que se pode olhar e dizer: é assim que se faz em Israel? Sabe, quando os discípulos estiveram diante dos principais, dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, eles olharam para os discípulos e eles identificaram dos discípulos uma característica. Disseram: eles estiveram com Jesus. Quando viram a fala dele, quando viram as atitudes deles, eles foram obrigados a reconhecer, dizendo: eles estiveram com Jesus. Em outra fala, eles têm a atitude do reino, o linguajar do reino, a fala do reino. Será que nós temos permitido, queridos, que esses tropeços que o nosso século, que a nossa era estão colocando nas nossas vidas, estão colocando no nosso caminho, será que nós temos permitido que esses tropeços tragam amargura no nosso coração, estejam nos escandalizando, nos fazendo cair e fazendo-nos agora moldar-nos o nosso coração com os princípios deste mundo, com os princípios das trevas? Ou será que o nosso coração está alinhado com os princípios da palavra de Deus? A palavra que eu queria deixar com os irmãos dessa noite é: perseverem, perseverem. Jesus fecha, depois de ele dizer que nós seríamos entregues à perseguição, à condenação, à morte, seríamos odiados e tudo, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Perseverar até o fim é necessário. Continuar caminhando é necessário. Eu sei que cada um de nós temos os nossos desafios, queridos. Tivemos os nossos desafios neste ano, teremos os nossos desafios no próximo ano. Quantos dias desse ano eu chorei diante do Senhor, dizendo: Deus, o meu coração está dilacerado, não tenho vontade para ler, não tenho vontade para orar, mas os meus olhos continuam postos em Ti. Eu continuo fazendo porque eu não me guio pelo meu coração. Nós somos todos iguais. O seu sofrimento não é diferente do meu. Pode ser por causas diferentes, mas nós somos igreja, nós somos um. E eu conclamo a você: não desista, não pare de lutar, não volte atrás, não retroceda, alinhe o seu coração. A cada momento que você for tomar uma decisão, que você for falar alguma coisa, analise. É assim que se faz em Israel, é assim que se faz no reino, é assim que se age. Não estaria eu nessa condição de escandalizado, não estaria eu permitindo que a maldade aumente no meu coração. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos, queridos. Você que está em casa, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Você tem sentido porventura o seu amor esfriar? Você tem sentido porventura um afastar dessa presença maravilhosa do Senhor? Será que você, olhando para trás, consegue perceber onde você caiu? Jesus diz lá em Apocalipse, dizendo aí a uma das igrejas, Ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Caso contrário, eu virei a ti e retirarei o teu candeeiro. Que o Espírito Santo nessa noite possa falar aos nossos corações. Que o nosso amor não seja mais soprado por uma maldade que nós estejamos acalentando no nosso coração. Que nós, apesar de estarmos sujeitos a em algum momento sermos escandalizados, a cairmos, a tropeçarmos, mas que não fiquemos prostrados, que nos levantemos e não permitamos que o inimigo tenha vitória sobre as nossas vidas. Que nós possamos erguer os nossos olhos aos céus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero seguir-te. Por onde quer que o Senhor me enviar, eu irei. O que quer que o Senhor me mandar, eu farei. Que os meus passos sejam os passos de alguém que se encontraram ou que se encontrou com Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu louvo a Deus por você ter perseverado até aqui. Eu louvo a Deus pela sua decisão. Eu não sei quantos e quais foram, ou o volume que foi da afronta das trevas, volume de tentações, de perseguições sobre a sua vida. Eu não sei o nível, mas eu sei, você perseverou até aqui. Você está aqui. O Espírito Santo está neste lugar. Ele quer preencher, Ele quer tratar, Ele quer mudar, Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer fazer como Jesus disse para Jerusalém. Ele quer trazer-nos para baixo das suas asas. Ele quer nos reunir como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Diga para Ele nessa noite, diga: sim, Senhor, eu quero estar debaixo das tuas asas. O amor não vai esfriar no meu coração, porque eu não vou permitir que a maldade esteja soprando sobre o amor que o Senhor colocou no meu coração, esfriando a chama desse amor por Ti. A maldade não vai, Senhor, prevalecer na minha vida, no meu coração. Diga para o Senhor nessa noite:
Derrame o seu coração na presença dEle. E diga para Ele: Senhor, eu estarei aguardando aquele dia. Aquele dia em que a trombeta soará. Não sei, assim como foi o dia do Mauri hoje, pode ser que ainda hoje seja o seu dia ou o meu dia. Pode ser que ainda hoje nós vejamos o céu se abrindo. Pode ser que ainda hoje nós nos encontremos na eternidade. Pode ser que hoje seja a última oportunidade que tenhamos de poder dizer: Senhor, debaixo das tuas asas eu encontrei refúgio. De dizer: Senhor, eu vou perseverar até o fim. Eu vou manter o meu coração, ainda que me arrastando, Senhor. Ainda que me arrastando, eu não voltarei atrás. Porque tu não desististe de mim, eu não desistirei de ti. Diga para Ele nessa noite. Diga para Ele: nesse último domingo, Senhor, deste ano, eu reafirmo a minha aliança contigo. Eu perseverarei. A maldade não será um fole soprando e esfriando o teu amor por ti no meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Mas não é a minha oração que faz a diferença. O que faz a diferença é o seu posicionamento diante dele. O que eu e a igreja podemos fazer é tão somente confirmar, porque a palavra diz que aquilo que 2 ou 3 confirmarem na terra será confirmado no céu. Aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. Aquilo que for desligado na terra será desligado nos céus. E eu não vou chamar você à frente, eu não vou chamar ninguém à frente, mas você que está aí na sua casa, você que está aqui, coloque-se diante do Senhor. E se você tem percebido que em algum lugar o escândalo alcançou o seu coração, por causa da perseguição, por causa da condenação, por causa da morte, por causa do ódio, por causa das traições, o seu coração se encontrou escandalizado, traído, caído, e hoje você tem um fole soprando sobre o seu amor e esfriando a cada dia. Que essa palavra possa trazer ao seu coração um posicionamento diante do Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não sei quantos dias eu tenho, eu não sei quantos anos eu tenho, mas todos eles eu consagro a Ti. Todos eles eu entrego a Ti. Diante de Ti eu refaço a minha aliança de viver para Ti, de honrar ao Senhor e de fazer conhecido o Teu nome através da minha vida, por onde quer que eu for e onde quer que eu estiver. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas aqui neste lugar. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor está sempre buscando trazer-nos para debaixo das Tuas asas. E nessa noite, Senhor, nós sentimos o Teu Espírito nos puxando para o aconchego dos Teus braços, para uma vida onde a maldade não nos domina, para que o aumento da maldade não seja uma realidade no nosso coração, não seja uma constante na nossa vida, pela qual todas as coisas são analisadas, Pai. O Senhor que conhece cada coração, o Senhor que conhece as nossas vidas, ouve a oração de cada um, ouve a entrega, receba-nos. Ouve o pedido de socorro, ouve o pedido de arrependimento, Senhor. E responde, ó Espírito Santo,
reacendendo a chama desse amor em cada coração, reacendendo a chama da tua graça, do teu favor em cada coração neste lugar, nas casas, onde quer que essa palavra alcançar, meu Deus. Fala-nos, fala-nos, abre os nossos olhos. Queremos andar na tua palavra, queremos caminhar na tua vontade, queremos cumprir o teu propósito, Pai. E queremos te louvar e te agradecer por este último domingo deste ano, onde o Senhor nos deu o privilégio de encerrarmos e na tua presença poder derramar o nosso coração, não nos contentando com o átrio ou com o santo lugar, mas da tua presença no santo dos santos, este lugar, Pai, onde a nossa visão é ampliada, onde nós podemos ver acima da tempestade, onde nós podemos, Senhor, caminhar sobre os lugares altos com a firmeza de quem teve os pés alinhados pela tua palavra, e com o Senhor que firma os nossos passos para não resvalarmos os nossos pés em alguma pedra, Pai. Muito obrigado. Eu abençoo a vida dos teus filhos neste lugar, das tuas filhas. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor, e que a tua palavra possa arder no nosso coração, reacendendo essa chama, e que nós possamos analisar, Senhor, e lançar fora toda frieza, toda maldade, e fazer com que o nosso amor por ti esteja aquecido a cada dia, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Por último, eu queria lembrar aos irmãos do que significa perseverar. Perseverar significa, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às desgraças, manter-se firme na fé em que foi chamado. Mantenha-se firme, persevere, não permita que os ventos das circunstâncias arranquem você do lugar em que o Senhor te plantou. A sua casa foi firmada sobre a rocha, não tema os ventos fortes. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Vão viver a melhor semana da sua vida, que o Senhor possa levá-los em paz para suas casas, guardá-los, e que próximo domingo estejamos aqui juntos, celebrando ao Senhor com alegria, celebrando ao Senhor com júbilo e declarando a cada momento a nossa disposição de sermos fiéis ao Senhor e de vivermos para a glória dEle, enquanto fôlego de vida Ele nos der. Que Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz. Amo vocês. E que o Senhor possa nos dar uma semana de excelência em nome de Jesus.